Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei na hora que você vai estar ouvindo esse áudio, mas nesse momento eu venho glorificar a Deus, porque o meu milagre chegou. Quantas vezes eu ouvia os testemunhos e eu pensava, Senhor, quando será o meu dia? E hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor cumpriu as promessas dele sobre a minha vida e o meu milagre chegou. O meu esposo voltou para casa pela infinita misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu vou começar esse testemunho falando da primeira palavra que eu recebi quando meu marido saiu de casa, que está em Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa palavra, não diz que é as coisas boas e nem que são só as coisas ruins, mas diz que todas as coisas. Eu vou falar um pouquinho do começo, né, do meu casamento. Nós casamos muito novos, eu tinha 19, o meu esposo tinha 20, eu casei grávida, e ali já começou muitas dificuldades financeiras, mas o Senhor sempre cuidou de nós e nós sempre trabalhamos juntos, trabalhávamos por conta, enfim. E nós tivemos 3 filhos, nós temos, né, 3 filhos. E o tempo foi passando, nós trabalhávamos por conta, trabalhávamos juntos os dois, e ele foi estudar, e ali houve uma traição, a primeira traição. E, enfim, eu dizia que havia perdoado, e ele até hoje diz que não houve contato físico, que foi apenas troca de mensagens, de conversas, mas assim, o Senhor é quem sabe, né? Ele diz que não houve contato, mas de qualquer forma houve ali uma brecha e a traição. E eu dizia ter perdoado. E eu não suportava que ele me chamava de amor, porque eu tinha pego naquela época um bilhete que ele havia escrito para tal moça, a chamando de amor. E quando ele vinha com amor falar para mim, eu fazia cara feia e não queria. E por algumas dezenas de vezes, ou milhares até, eu joguei isso na cara dele. Mas enfim, ele se formou e nós sempre trabalhávamos juntos. Eu sempre fui uma esposa que sempre o apoiei, sempre estive ao lado dele. E as coisas foram, os nossos filhos foram crescendo e a gente foi vivendo com muita luta, muita batalha. Uma hora na igreja, outra hora fora. Uma hora se rendia a Deus, outra hora não se rendia mais. Quando as coisas apertavam, estava na igreja. Quando aliviava, esquecia Deus. E assim nós fomos. Eu sempre busquei ser uma esposa que apoiava o marido, que estava ali ao lado dele. Mas a gente foi se desconectando. Apesar da nossa cumplicidade, a gente sempre esteve junto. Nós éramos muito mais que marido e mulher, nós éramos amigos, cúmplices, conversávamos sobre tudo. E as coisas foram, nossos filhos já adolescentes, a gente já com 23 anos de casado. E tinha problemas? Tinha, só que eu não enxergava como eles eram tão grandes. Eu achava que era só uma fase que ele estava passando, que eu estava passando. Eu muito deprimida, cansada, sem prazer algum de estar no meu apartamento que Deus nos deu. Enfim, muito problema com os filhos, adolescentes.
e ele bebendo muito, e eu falava com ele das crianças, em vez dele chamar a atenção das crianças, era comigo que ele brigava, e as coisas foram realmente perdendo rumo. Até que em agosto de 2019, ele me fala que não aguentava mais, que ali ele sairia de casa. Isso foi pro meados de 20 de agosto. Só que havia um motivo para ele sair de casa, só que ele não me falou qual era. No começo de agosto, ele tinha marcado uma reunião com um rapaz e a namorada dele, e eu implorei para que ele não fosse. Naquele dia eu senti uma tristeza muito grande no meu coração. E, enfim, eu pedi para que ele não fosse, e naquela noite já mudou. Ele já bloqueou o telefone dele, eu já não tinha contato, ele tinha colocado 2 senhas no telefone, senha para entrar no celular, senha para o WhatsApp, e nunca ouvi isso aqui em casa. E isso foi no começo do mês de agosto. Aí nós fomos para a casa dos meus pais, em Curitiba, e eu fui chorando muito, porque eu não queria viajar. Eu senti um aperto no meu coração que naquele momento eu não entendi o que era. E eu senti um aperto muito grande no meu coração e eu não entendia, mas... E eu para ele, não, vamos voltar para casa, e ele todo feliz, não, vamos viajar, vamos curtir, não sei o quê. E ali ele me deixou vários dias, aliás, vários dias não, me deixou 2 dias, né, na casa dos meus pais, e ele ficava no bar, conversando com ela pelo telefone. Enfim, aí nós passamos o final de semana na casa dos meus pais. Quando nós voltamos para São Paulo, na segunda-feira, nós chegamos em casa, ele já chegou e saiu. Quando foi à tarde, eu tive uma discussão com a minha filha mais nova, com a minha filha do meio, e ali ele falou que ele não suportava mais e que ele estava saindo de casa. E naquela segunda-feira ele saiu de casa, ele nunca tinha feito isso. Nós sempre discutíamos, brigávamos, mas era resolvido tudo dentro de casa. E naquele dia ele saiu de casa e não voltou. Ele foi voltar, já era 2 horas da manhã, e ali eu já não dormia mais. E assim passou a semana. A opressão chegou de uma forma muito forte. Ele já não me deixava tocar nele, já não tinha conversa, já não tinha nada. Isso aconteceu na segunda. Quando foi na sexta-feira, ele já pegou todas as coisas dele, junto com as coisas de escritório, que ele trabalhava em casa, e saiu sem que eu percebesse. Eu mesmo estando dentro de casa, eu não percebi que ele tinha ido embora de casa. Eu só percebi que ele tinha levado as coisas dele quando eu abri o guarda-roupa para guardar alguma peça de roupa dele, que eu falei, ué, cadê aquela coisa? Aí quando eu olhei, cadê a mala? Cadê não sei o quê? Aí eu vi. E ali o meu chão abriu. E ali eu já me ajoelhei, e eu já pedi a misericórdia do Senhor, porque ali era só Deus para fazer um milagre. Nesse dia ele saiu, tal, voltou, dormiu em casa, que eu liguei, briguei, e ele voltou, e ele dormiu em casa. Só que no sábado ele foi e já não voltou mais. E ele muito opresso, eu ligava, ele não queria falar, aí no primeiro momento eu o bloqueei, aí depois eu voltei atrás. E assim foi, quando foi creio que fazia, acho que uns 10 dias já que ele tinha saído de casa. Logo no primeiro momento, eu já sabia que só Deus poderia fazer uma obra e trazer o meu esposo para casa. Que ele estava com outra pessoa, eu já não tinha dúvidas. Que ele estava encantado com outra pessoa, também não tinha dúvidas. E assim foi.
Com 10 dias que tudo havia acontecido, eu liguei para minha sogra, porque minha sogra não sabia da situação, e eu perguntei se o meu sogro estava lá. Aí eu fui até a casa da minha sogra, do meu sogro, e ali eu pedi perdão para minha sogra, né, por eu ter deixado falarem mal dela na minha casa, porque no primeiro momento meu sogro, em vez de... A gente acha que eles mudam alguma coisa, né? Eu achava que meu sogro tinha o poder de olhar para o meu esposo e falar assim, não, volta para sua casa e é isso. E ali eu meio que acusei o meu sogro, porque o meu sogro só falava mal da minha sogra, só falava mal do casamento, que era chata, porque era isso, que era aquilo, então meio que maçava, né, a cabeça da pessoa. Enfim, aí eu fui lá, falei o que devia, o que não devia, não sei o que. Passou. Quando foi, minha sogra veio, conversou com ele falou que não queria mais, que ele tinha casado muito novo, que ele não me amava, que a gente não tinha nada a ver, que era tudo errado, que ele sempre foi infeliz e como todos falam, né? E ali minha sogra me falou, Paulo, não tem jeito, não sei o que, vamos esperar, e assim foi. Quando foi no domingo, eu falei, não, eu preciso ir lá pedir perdão pro meu sogro. E, enfim, eu fui na casa da minha sogra, no domingo, chamei meus cunhados, minhas cunhadas, chamei todos, e eu havia falado coisas para meu sogro, e para minha sogra, que era só eu, meu sogro e minha sogra. E as outras pessoas não estavam, mas eu senti de pedir perdão para eles, perante todos, perante os meus filhos, perante as minhas cunhadas e os meus cunhados. E ali eu fiz. E eu pedi perdão para eles e vim embora. E dali eu já saí e fui direto para o pronto-socorro. Tive uma crise de ansiedade muito feia, por fazer dias já que eu estava sem dormir. Fui para o pronto-socorro, cheguei lá, tomei calmante, o médico me passou calmante para vir para casa, que eu precisava dormir, que fazia dias que eu não dormia, não comia. E o médico me passou o remédio para vir para casa e falou assim, olha, toma. Aí bem, no domingo eu dormi bem, na segunda eu tomei um remédio. Fiquei abobada. Na terça eu tomei meio. Na quarta eu falei, eu não vou tomar. Eu preferia sentir a dor do que estar anestesiada. E assim foi, creio que como todos, os primeiros tempos é muito difícil, a gente não quer comer, a gente não quer beber. E eu passei muito tempo deitada, chorando, dentro do meu quarto, e que eu não saía para nada. E fui buscar Deus, e fui orar, e Deus, desde o primeiro momento, Deus falou que ia fazer um milagre. E para mim foi muito difícil, né? Porque não existe o de repente, né? Não existe, hoje eu entendo, a pessoa não sai de casa de uma hora para outra, lógico que não. Mas ali para mim foi muito de repente, principalmente porque o meu esposo, ele era uma pessoa que sempre foi família, que ele amava a família, que ele aconselhava todo mundo. Nós éramos o casal, as pessoas estavam com problemas, vinham se aconselhar com a gente. E a gente, não, vai passar, e aconselhava para não separar. E foi um, e foi dois, e foram alguns casais que nós aconselhamos. E as coisas... Então, para mim, foi muito difícil aquilo. Eu ver o meu marido... Meu marido era um homem que meus filhos saíram de casa às 7 da manhã. Era 7h05, ele estava ligando para os meus filhos para saber se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. E, de repente, ele saiu de casa e acabou. Ele já não era aquele homem.
Ele já não ligava para os filhos, já não ligava para mim. E isso tudo foi muito difícil. Nesse primeiro momento, ele ficou 60 dias fora de casa. E ele retornou e ficou 15 dias. E ali eu já achava que tinha acabado o meu deserto. Só que ele voltou muito opresso. Ele ficava aqui, mas ele estava em outro lugar. Não tinha arrependimento nenhum. E ele falava, eu voltei pelas crianças, e que já não eram crianças, eram adultos. E as coisas foram acontecendo. E, enfim, ele muito opresso. Ele chegava em casa assim, não é que ele estava se sentindo deslocado. A casa incomodava. O respirar perto dele incomodava. E nós havíamos saído no domingo e ele veio o caminho todo xingando e gritando, e chegamos em casa só pela misericórdia de Deus. Ele muito violento, muito opresso, um negócio muito forte. E ali ele falou assim para mim, eu vou sair de novo, eu não quero ficar aqui. E eu, na minha sabedoria daquela época, né, eu ficar quieta, que eu não tinha, eu ainda não estava naquele momento de calar, de ouvir e deixar o Espírito Santo me justificar. Eu peguei e falei para ele, tá bom, pode sair. Quando foi na segunda de manhã, ele pegou algumas coisas dele e foi embora novamente. E ali, mais uma vez, eu senti a dor. Já nesse... Eu não me recordo exatamente a data, mas eu creio que eu já tinha mandado mensagem para a Sol, né? Para pedir para ela me incluir no grupo. E eu creio que foi logo no começo que tudo aconteceu, que eu mandei mensagem para ela, contando um relato rápido da minha história, né? E ali ainda não tinha me chamado, e quando ele saiu de casa, eu desde o primeiro momento eu deixei ele ir. Eu nunca liguei, nunca fui atrás, nunca chorei, nunca esperneei. Assim, logo que no começo nós discutimos, brigamos, eu pedi para ele voltar, mas enfim, não tinha condições alguma disso acontecer. E ali, logo que ele saiu de casa, depois de 60 dias, fora que ele voltou, ficou 15 dias, ali a Sol me manda mensagem num dia que eu tinha olhado uma foto no Facebook da OM, e lá eu tinha visto ela com o boné dele. E ali, para mim, meu chão se abriu novamente. E quando a Sol me mandou mensagem, para mim ali foi mais uma resposta de Deus, que Deus ia fazer. E naquele momento, logo houve um encontro, né, do Grupo Restaurar de São Paulo, as meninas, e que eu conheci pessoas assim que eu levo para minha vida. E que graças a Sol, graças aos propósitos de Deus, de tudo que aconteceu na vida dela, hoje ela compartilha, aconselha, uma mulher muito sábia. E todos os administradores do Restaurar. Naquele momento eu entrei no grupo, em qual eu tive a oportunidade de conhecer as meninas de São Paulo. Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, Carla veio para São Paulo e eu a conheci, ela veio para minha casa. E a Carla falou assim para as meninas, eu lembro de uma coisa que eu falei para a Carla, eu falei assim, que ele tinha que viver lá fora, né? Que quando fosse para ele voltar, que ele já tivesse vivido tudo aquilo. E
A Carla me achou super forte, no primeiro momento, só que só eu sabia como eu estava por dentro. E todos que passam por essa situação sabem, né? Como é difícil o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo. Nós sempre fomos muito educados, sabe? Nós mantínhamos a cordialidade, a educação. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães. Mas eu, na maioria das vezes, deixava ele mandar. Porque eu entendia que era um processo que necessitava o deixar ir. Em todo esse tempo, sempre houve reaproximações. Lógico que não logo de cara, né? No começo ele ficou aquele tempo. Ele ficou os 60 dias, ali veio uma opressão muito mais forte, em qual ele não... Eu percebia que ele nem suportava ouvir a minha voz. E isso começou em 2019. Até a data, até em 2022, houve 6 reaproximações dele. Então ele vinha, falava que ia voltar, mas não tinha um verdadeiro arrependimento, né? E nós, pelos testemunhos que a gente ouve, a gente fala assim, não, a pessoa não volta 100%, e a gente sempre acha que tem que ter... E eu tinha muito medo do que falar, de como agir, e eu não me sentia... Eu ainda tinha muito tato para falar com ele, sabe? Muito cheio de dedos de como me comunicar com ele. E passou, né? O primeiro Ano Novo, o primeiro Natal, sozinha, sem ele. E as coisas foram indo. E houve um determinado momento que ele veio aqui, que ele precisava falar comigo. Eu falei, tá, tudo bem, pode vir. E ele veio e ele queria o divórcio. Isso já em 2020, no começo de 2020. Eu falei pra ele, tudo bem, não tem problema. Eu assino o divórcio sem problema algum. Só que você vai atrás. E eu não vou atrás. E assim, eu percebia que era ela que queria que ele pedisse o divórcio. Ela pressionava ele. E ele, lógico, né, lá com ela. E ele me procurava e pediu o divórcio. E foram algumas vezes assim. E ela me procurou algumas vezes, me mandou mensagem falando que ele precisava de ajuda, porque nesse período todo ele bebia muito mais, ele perdia cada vez mais clientes, e eu ouvia dizer, porque nós moramos numa cidade que é tudo... Não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, mas todo mundo se conhece. E como a maioria dos clientes dele eram meus amigos, então eu tinha proximidade. E o que eu fiz nesse momento, né? Já no começo de 2020, eu me afastei de todo mundo, porque eu não queria saber dele, eu não queria saber de nada do que acontecia. E eu achava que eu devia satisfação para as pessoas do que ele estava fazendo. Então, e o tempo foi passando e eu decidi realmente que ali já aqueles amigos já não faziam sentido, não por eles, mas por mim. Porque eu achava que eu
devia satisfações a eles. A OM, ela morava no mesmo condomínio que eu, então algumas vezes eu a via, outras vezes ela tirava foto da minha filha na academia e mandava para ele, mas enfim, a gente nunca... Deus foi tão bom que eu só fui saber, ter certeza de quem ela era, quando ela já havia mudado daqui para realmente morar com ele. E aquilo me doeu. Mas assim, Deus tem um propósito sobre todas as coisas, sabe? Porque assim, quando tá só namorando, só vê na hora que tá bonitinho, né? Não vê de mau humor, só sai pra passear. E o relacionamento a dois é outra coisa, né? O casamento é outra coisa. É no dia bom e no dia mau. E eles foram morar juntos. Ele entregou o escritório dele, ele se juntou no escritório dela. E eu sempre trabalhei com ele, né? Então ali ele ainda queria que eu trabalhasse com ele, que ele queria viver a grande família Margarina. Ele gostaria que eu recebesse eles em casa, ele com ela, e eu era preconceituosa, e eu era isso, e eu era aquilo, e ele não... Enfim, ele sempre... que eu tinha que aceitar a situação, que ele estava vivendo o momento, que eu tinha que viver a minha vida, e enfim, as coisas eram assim. E ela me procurou algumas vezes, né? Depois, já que ela já tinha mudado aqui do condomínio, ele veio algumas vezes aqui, ela veio na portaria, manda ele descer agora, aí e fazia e gritava, mas assim, eu nunca desci, nunca estive frente a frente a ela para uma discussão. Ela me procurou algumas vezes, me mandou algumas mensagens pedindo ajuda em relação a ele, e na primeira vez eu disse a ela que se ele realmente precisasse de ajuda, que ele me procurasse. Houve uma vez que ele esteve aqui em casa até de madrugada, e ele foi embora, e o que aconteceu? Ele foi embora no domingo e eu liguei. Aí ele me mandou mensagem, né? Ela me mandou mensagem pelo telefone dele. E eu respondi, perguntei se estava tudo bem. Aí ela me respondeu: o Roberto está dormindo ao meu lado. Aí eu só respondi ok. E assim foi. Algumas vezes que ele me mandava áudio, principalmente quando eu tive Covid em 2021, ela fazia questão de falar meu bem, meu amor, me mandava solicitação de amizade pelo Instagram. E o tempo foi passando. E eu via os meus filhos, minha filha mais velha, sem contato algum com o pai, ela não aceitava. A mais nova já falava que a gente tinha que aceitar, que era um novo modelo de família. E o mais novo não falava, mas foi algumas vezes estar lá com o pai, mas eles não se sentiam à vontade lá. Eu nunca os proibi, sempre deixei eles na vontade deles. Como eu sempre disse para o meu esposo, que ele me cobrava muito, ele falava que eu tinha que intervir, não sei o que. Eu falei, não, você tem que construir, porque você era um pai, hoje você é outro, então você precisa construir uma nova relação com seus filhos. E ele me cobrava que eu tinha que aceitar ela, porque se eu aceitasse, meus filhos aceitariam. E assim foi, até o momento que ela viu que não seria tão simples, né? Que ela começou a falar para ele que quem estava errado eram os meus filhos, que quem tinha que ir atrás dele, que quem tinha que ir atrás do pai eram os filhos, e não o contrário. A minha sogra, logo no começo, quando
meu esposo levou a OM lá para minha sogra conhecer. Minha sogra me ligou e me falou, que ela falou assim: Paula, eu estou te falando porque eu não quero que você saiba por ninguém. Eu quero que você saiba por mim que ele trouxe ela aqui, mas eu já falei para ela que a minha nora é você e que ela pode, eu até respeito a decisão dele, mas que minha nora e os meus netos são vocês em primeiro lugar. E o deserto, ele é um processo, né? Hoje eu olho assim, que realmente a gente tem que suportar o processo para viver o propósito. Ele começou a me ligar porque ele queria levar meu filho. Nós temos um pedaço de terra no interior e ele ia, e ele queria ir, ele queria que meu filho fosse com ele. Eu falei, tá, fala com ele. Só que ele falou assim, eu não vou sozinho. Ele nunca falou assim, eu vou levar a OM comigo, né? Ele sempre falava assim, a pessoa, ela. Ele sempre se referiu ao nosso apartamento como nossa casa, nossos filhos. Aqui sempre foi nosso. E ele sempre falou em relação a ela, era ela. A OM sempre foi ela, nunca foi... ele nunca falou o nome dela, assim, pra mim, né? Escrachadamente, né? Abertamente. E naquele determinado momento, ele queria que meu filho fosse com ele. E meu filho falou que não ia, porque ela ia. Aí eu falei pra ele, olha, você não tem que impor. Deixa as coisas acontecendo, né? E naquele dia eu fiquei muito mal, né? Porque a gente vê o nosso esposo, nosso cônjuge fazendo pelo outro que nunca fez por você. O inimigo é muito sujo e ele só pinta pra gente, ele só mostra pra gente retrato bonito, ele não mostra retratos feios, né? E nesse dia que ele foi pra lá com ela, eu fiquei muito triste, que eu falei, meu Deus do céu. Como pode? Como que isso vai acontecer? E nesse dia eu fui no círculo de oração. Na hora que eu cheguei na igreja, houve um dos pregadores, veio uma palavra assim que foi para mim. Na hora que eu cheguei, foi a confirmação da palavra que o Senhor já tinha me dado em casa, que não era para eu me preocupar. Porque Deus traria de volta até os despojos de guerra. E nesse tempo, eu ainda não me sentia confortável em estar no meu apartamento, eu queria mudar daqui, e eu tinha muita dor. Eu nunca tive problema em relação a perdão, desde o primeiro momento eu perdoei. Só que eu tinha muita dor. Porque quando meu esposo saiu de casa, eu perdi a minha identidade. Porque eu trabalhava com ele, então eu era a Paula do Roberto. Profissionalmente, eu precisava me achar novamente, como mulher, como filha de Deus. Eu precisava descobrir a minha identidade e firmar a minha identidade em Deus. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. Houve aproximações, que nem eu já falei para vocês, em junho de 2020, em outubro de 20, fevereiro de 21, 29 de 21,
começo de 22 e final de 22, de 2022, né? E toda vez que havia brigas lá, ele me procurava, ele queria falar comigo, mesmo os nossos filhos adultos, ele sempre queria falar: oi, as crianças, como estão? E tá tudo bem. E a minha sogra vinha e falava assim: eu não sei como essa mulher suporta, porque a única coisa que ele sabe falar é de você. Ele, para os meus filhos, ele sempre, em primeiro lugar, estava eu. E ele sempre falou para mim que, apesar do que ele estava vivendo, ele não abriria a mão da família dele. Foram várias. Só que toda vez que se aproximava, hoje eu tenho assim a total certeza que não era o tempo. Primeiro, que eu não estava 100% curada. Porque quando se fala que a volta não é fácil, a volta não é fácil. Hoje está fazendo 6 dias que meu esposo me procurou. E eu ouvi coisas que, se eu não estivesse curada, não teria sido bom desde o primeiro momento. Porque tudo que ele tem me falado, eu não tenho dor. Eu, assim, Deus me curou de uma certa forma que é só Deus para fazer. É sobrenatural as coisas de Deus. Bom, enfim, nós passamos os meus aniversários. Do primeiro ano eu passei sozinho, o segundo ano eu pedi para Deus que ele fizesse um churrasco, ele fez um churrasco para mim. No terceiro ano, no meu terceiro aniversário, ele também estava comigo. Mas no meu terceiro aniversário, que foi agora no ano de 2022, porque eu sempre tive muitas respostas de oração. Eu sempre orava e falava assim: Senhor, que meu marido sinta saudade de mim. E eu tive sempre várias respostas de oração, de aproximação. E esse ano eu falei: não, esse ano tem que ser diferente. Porque a pessoa vem, ela passa seu aniversário com você, só que ela vai. E na hora de ir dói. Dói muito. Em todas essas aproximações, nós nunca tivemos relações sexuais. Sempre foi aproximação, mas nada relacionado a sexo. E esse ano de 2022 eu falei: não, Deus, eu não quero nem compartilhar aniversário dos meus filhos. E já tinha avisado para os meus filhos: o aniversário é de vocês, então vocês são já são maiores, vocês conversem com o pai de vocês, vocês vão com o pai de vocês o que vocês vão fazer, e vocês têm o meu aval. E nesse ano de 2022 foi um ano que nós não passamos nenhuma data de aniversário de nenhum dos nossos filhos e nem o meu junto. Ele sempre mandou parabéns, tudo, mas eu falei para Deus que eu não queria. Eu falei para Deus, Deus, que se ele tiver que voltar, que volte de uma vez, porque eu não quero mais essa sensação de passar um aniversário, tá em família, é uma bênção de Deus, mas gente, na hora de ir embora, a gente vê muito nos grupos, né, as irmãs falando que não vê nada, que para mim é a melhor coisa, o não ver nada. Porque quando você vê, que nem no meu caso, que eu via meu marido com um olhar triste, para todos, ele só postava que estava bem, se pousar, pagava de gatinho, né, como se diz, estava bem, estava ganhando dinheiro, carro zero, carro importado, e
Só que lá no fundo você via aquele olhar triste, as roupas tudo acabada, tudo. A minha sogra que falava para mim, Paulo, eu não me conformo. O Roberto sempre se cuidou tanto. E ele anda sujo, mal arrumado, coisas que sempre foram inaceitáveis. E o que acontece? Gente, desculpa, porque assim, eu fiz alguns tópicos, porque eu já havia escrito meu testemunho, mas ele estava muito longo. E eu coloquei alguns tópicos, e eu tenho orado a Deus desde terça-feira, que eu queria colocar no meu testemunho as coisas que edificassem realmente, que não fosse só. Então, me desculpe, eu coloquei alguns tópicos e às vezes volta alguma coisa à memória que a gente quer falar. Mas nesse tempo todo, o Senhor foi me tratando, foi me trazendo paz, foi tirando a dor. Teve, lógico, que é aquele negócio, né? Tem dias no deserto que você tá bem, tem dias que você tá por terra, tem dia que você tá indo matar um leão por dia, e tem dia que você precisa usar a fé das pessoas, que nem fé você tem. E assim foi passando. Como eu falei, toda vez que ele brigava lá, ele me chamava, ele queria conversar, e eu sentia que eu era o porto seguro dele. Até que eu falei para ele, como ele perdeu alguns clientes, tal, eu fiquei sem renda, porque nós sempre trabalhávamos juntos, então eu fiquei sem renda. E é lógico que tudo que entrava lá era dividido entre eles, né? E só que tudo que entrava, o dela era dela, o dele era deles, e nunca sobrava nada para trazer, para mandar para casa, né? Enfim, eu não tenho filho menor, então não teria pensão para os filhos, mas ele me devia, porque eu sempre trabalhei com ele. Então, de certa forma, ele devia uma pensão para mim, né? E ali eu peguei, teve um dia que nós estávamos conversando e tal, e ele sempre desconversava. Eu falei, olha, Alberto, eu falei, não tem problema, vamos fazer assim? Eu falei com ele, você não quer conversar comigo? Eu vou pedir para uma amiga entrar em contato com você, ela é advogada, e aí você acerta as coisas com ela e tal, e a gente conversa através dela. Porque você sempre foge do assunto, você não fala nada. E ele ficou muito bravo naquele dia. Ele falou, pode mandar ela me ligar. E eu falei, bom. Só que passou, eu estava época de férias da faculdade, enfim, não liguei. E pra gente ver como são as coisas, né? Desde o ano, ele saiu de casa em 2019, 2020, eu estava viajando, e ele, porque eu quero as minhas roupas e não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, não tem problema não, na hora que eu chegar em casa, que eu quero as minhas roupas, que eu quero o divórcio, que eu quero isso em 2020. Foi logo no mês de janeiro. Eu cheguei em casa, juntei as roupas dele, coloquei tudo na mala e embalei. Falei assim, suas coisas estão aqui tudo embaladas, é só você vir buscar. Ele nunca veio buscar. Eu falava assim, manda o endereço que eu mando o Uber. Aí precisava de alguma coisa, me dá tal coisa, me dá não sei o quê. Mas assim, as roupas mesmo, as coisas pesadas, sempre ficaram aqui. E quando foi... E nesse período todo, o Senhor veio me dando um contentamento. E eu fiquei muito feliz, assim, quando foi em setembro, no meu aniversário. Foi me dada a oportunidade na igreja. E ali eu agradeci a Deus. Porque eu já consegui olhar como Deus tinha me transformado.
Assim, os meus filhos mudaram muita coisa dentro de casa em relação à responsabilidade. Nós recebemos várias bênçãos, assim, e Deus foi cuidando de cada detalhe. Eu faço doces e bolos, e às vezes eu sem receber pensão nenhuma, sem ele me ajudar nada, eu zerava minha conta para pagar um cartão, quando pensava que não, alguém, no mesmo dia eu estava com a conta zero, o senhor vinha, alguém fazia um pedido à tarde, pagava adiantado, coisa que eu nem gostava, e assim o senhor foi, me abençoando, cuidando, e graças a Deus não faltou nada, e o senhor me abençoou financeiramente, assim, deu pensar em coisas e o Senhor me trazer. E Deus foi me abençoando, e eu grata, com meu coração grata, porque eu já era uma pessoa muito melhor do que eu era lá atrás. E fazia muito tempo já que eu não fazia um jejum longo, porque até o ano de 2021 eu fazia jejum atrás de jejum e oração atrás de oração, e aquela coisa louca que a gente sabe, que a gente ora e jejua 24 horas por dia, só que depois do Covid eu parei de jejum e oração, que eu fiquei muito ruim, não de oração, mas de jejum, porque o meu pós-Covid foi meio complicado, e nesse período que eu fiquei ruim, ele me mandava mensagem 3, 4 vezes no dia, querendo saber como eu estava, e eu não respondia, ele ficava bravo, e as coisas foram acontecendo, né? E eu via Deus trabalhando em mim, Deus me trazendo cura, e eu me entregando ao Senhor, e eu vendo o Senhor me moldando. Quando foi, agora em outubro de 22, nós estamos, né, com problema no nosso apartamento, mas para honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, isso já foi resolvido. Quando foi em outubro, ele me liga me falando que ele tinha um valor para receber, só que nesse valor, que era 50% do valor que faltava para nós quitarmos o apartamento, ele já havia recebido. Eu não sei se eu apaguei da minha memória. Diz ele que havia me contado que ele estava recebendo, mas de verdade eu não me lembro disso. E ali o meu chão se abriu. Que ali eu vi um abismo. Eu falei, meu Deus do céu, como eu vou perdoar? E aquilo ali para mim, a traição foi muito maior que sexo, que qualquer outra coisa que ele estava vivendo fora de casa. Porque o inimigo, ele sabe exatamente o que faz, porque assim, ele sabe aonde nos atacar. Porque o inimigo, ele sabia que se fosse só uma traição, não haveria problema, porque eu já havia perdoado. Só que o inimigo, que para mim sexo é sexo, e existem outras coisas de cumplicidade que são muito mais do que sexo. E ali eu me senti traída mais uma vez, de diversas formas, e ali realmente meu chão, eu perdi o chão. Eu me recordo como se fosse hoje, isso foi numa quarta-feira, e eu estava num processo que ia ter um congresso na minha igreja, um congresso regional, e eu perdi a voz. De tão ruim que eu fiquei, a minha voz sumiu.
E ele me contou aquilo e eu fiquei engasgada, com um problema enorme para resolver do apartamento, e já não tinha aquele valor. E o Senhor falava no meu coração, porque até colocar o apartamento à venda, nós colocamos. Enfim, é que são tantos detalhes, né, que se a gente for contar tudo, vira horas e horas de testemunho. Mas eu acho importante contar os detalhes, porque os detalhes nos fortalecem. E ali eu me senti roubada, saqueada, e isso era um sentimento que eu sempre tive, que eu estava sendo saqueada pelo inferno. Eu não tinha raiva do meu esposo, nunca tive raiva da OM, mas eu me sentia saqueada pelo inferno. E eu já estava, quando eu fiquei sabendo, né, dessa situação, desse dinheiro que ele já havia recebido, eu já estava com o propósito de fazer um jejum, que seria o meu último jejum do ano, né, que seria 40 dias de jejum. E que começou justamente no dia que começaria o congresso, que eu fiz as contas, porque pela misericórdia de Deus, eu fui agora para o 4º ano da faculdade de psicologia, e eu fiz as contas mais ou menos para que o meu propósito não pegasse junto com as provas, e enfim. E eu comecei ali. Um propósito de jejum, que eu comecei na sexta-feira, e eu estava muito triste, eu até mandei mensagem para a Sol, comentando com ela a situação que havia acontecido, e ela sempre falou para mim: o Senhor tem o melhor para você. Porque em relação ao apartamento, nós havíamos colocado à venda, isso foi no ano de 21, e o negócio estava praticamente fechado, e eu conversando, pedi aconselhamento, a Sol falou assim para mim: você está indo para um apartamento que não cabe você e a sua família. Você vai gastar um dinheiro. Ela falou: coloca isso em oração. E isso foi se eu não me engano, foi numa quarta-feira que eu falei com ela. A resposta veio no sábado, assim, que Deus trouxe uma pessoa de fora e falou assim: ó, você tem 3 lugares para você estar. Você fica onde o Senhor te colocou e não arrede o pé daí. E Deus foi me colocando amor pelo meu apartamento, e foi colocando amor por outras coisas, amor em estar sozinha, amar a minha companhia, e o Senhor foi me trazendo a identidade de filha de Deus. Então, vamos lá. Isso foi em outubro. Aí eu comecei com um propósito, e naquele último dia o congresso começou na sexta à noite, foi sexta, sábado à tarde e sábado à noite. No sábado à noite, ali o Senhor me lavou. Ali eu senti o perdão. O perdão entrou e eu me senti assim, eu falava: meu Deus do céu, eu me senti enganada. E o Senhor falava, aí até a palavra veio, sobre Noemi, que ela obedeceu o marido, né? Aí veio aquela palavra e o Senhor falou comigo que não era para eu me sentir culpada de não ter feito nada, porque eu estava em obediência, porque eu estava obedecendo meu marido. E as dores foram... E ali eu senti que o perdão que Deus trouxe realmente um alívio. E ele, nesse mês de outubro de 2022, ele veio em casa e ele falou assim para mim, ele chegou aqui, devia ser umas 11 horas, ele ficou e conversou e tal. Aí ele falou assim para mim, hoje eu tenho 3 questões na minha vida.
ou eu volto para casa, que eu não quero, ou eu fico sozinho, ou eu arrumo outra mulher. E eu fiquei quieta, né? E ele falou assim para mim que ele não queria ser mais o meu marido. E quieta eu tava, quieta eu fiquei. E nesse período, e ele falou isso para os filhos dele, e ele falou para mim assim, eu vou largar ela, vou largar a OM, mas não volto para casa, eu vou arrumar outra pessoa, porque eu não quero estar aqui, porque eu não quero você, porque eu não quero. E nesse dia, ele pediu para levar as coisas dele embora. Pediu as roupas dele. Eu fiquei muito brava, porque eu não queria que os meus filhos presenciassem aquilo, mas eu peguei as coisas dele e falei assim, olha, suas coisas... Briguei com ele naquele dia. Falei assim, olha, suas coisas estão aqui. Pega e leva. Eu falei assim, agora quem quer o divórcio sou eu. E... Enfim, a gente teve uma discussão assim, mas não foi nada... Eu falei que eu não... Falei, se você fez o que eu te pedi várias vezes para não fazer, suas coisas sempre estiveram aqui, você sempre teve tempo para vir buscar. Você quer levar na frente dos seus filhos? Ele não tem problema. Pode levar. Mas agora quem quer o divórcio sou eu. E ele foi embora. Aí no outro dia eu liguei para ele, mandei mensagem para ele pedindo perdão pelo que eu tinha feito, que não havia a mesma necessidade. E eu estava em propósito, né, de jejum e oração. E ali eu estava realmente entregando meu Isaac a Deus. E no grupo, as meninas sempre falam muito sobre tempo e não sei o quê. E a Ananda falou uma coisa muito... que aquilo entrou na minha cabeça. Falei, Deus, eu já estava vivendo a minha vida, estava vivendo o melhor de Deus, só que eu sentia que faltava algo. E a Nanda falou uma coisa, falou assim, gente, vamos pensar assim, que vai demorar 60 anos, que se vier em 5, a gente fica feliz. E nesse dia, eu ainda tirei uma foto dele aqui em casa, e as meninas, nossa, vocês têm um bom relacionamento, não sei o que. Eu falei assim, ainda bem, né? Já que é para esperar, a gente espera sentada, né? Mas assim, realmente ali eu falei, meu Deus, não tinha mais o que fazer, sabe? E toda vez que acontecia uma nova situação, eu sentia que eu soltava um pouco mais a corda. Apesar de nunca ter ido atrás, de nunca ter buscado, eu sentia que, de certa forma, eu ainda o segurava nas minhas mãos. E, nesse meio tempo, ele saiu, voltou para casa dela, e voltaram e brigaram, e eu no meu propósito de jejum e oração, e eu seguia, e eu realmente me blindei, e falei assim, não, e eu orava a Deus, e eu falava, Senhor, foram 40 dias, no começo mais fácil do que no final, no final eu já falava, Senhor, misericórdia, e ali eu entregava e eu falava para Deus, Deus, se o Senhor vai restaurar agora, ou daqui a 10 anos, ou se não vai restaurar, eu quero ser uma mulher curada, eu não quero dor, eu quero ser uma mulher alegre, quero ser uma mulher feliz, e eu quero ser uma serva do Senhor, que as pessoas olhem para mim, vejam a tua graça, a tua misericórdia, eu não quero ser essas mulheres solteiras, amarguradas, que não veem sentido num relacionamento, ou se não é ele, prepara outra pessoa para mim, mas em nenhum momento eu conseguia me ver com outra pessoa. E assim Deus foi fazendo, e eu fui orando, e eu via... E quando eu entreguei esse propósito, eu realmente vi ali Deus, porque eu já não tinha dor. Eu já orava muito, gente, é muito doido, né? Porque assim, você passa 3 anos no deserto, com uma dor, é lógico que a dor vai diminuindo, diminuindo, mas assim, em outubro eu realmente falei assim, eu entreguei esse propósito, foi no final eu acho que foi no último dia de novembro, começo de dezembro, que começavam minhas provas. E você vê assim que eu passei tanto tempo no deserto que de outubro para novembro as coisas mudaram assim muito dentro de mim. Eu via eu me vi uma pessoa muito melhor,
uma mulher que quer, acima de tudo, a graça e a misericórdia de Deus, quer servir a Deus e quer que as outras pessoas tenham a paz. Hoje eu quero que todas as pessoas tenham a paz que eu tenho no meu coração, que excede todo entendimento, porque quando eu entrei no deserto, antes de eu entrar no deserto, eu já não estava com essa paz. E eu querendo que as pessoas sintam um Deus vivo, né? Não um Deus de ouvir falar, mas um Deus de eu tô com você e um Deus que você fala com Deus agora, Ele te responde. E assim as coisas foram acontecendo. E Deus nos honra. Aí, ali veio... nessa ocasião que ele teve em casa, ele deixou bem claro que ele tinha certeza que ele não ficaria com ela. Isso em outubro, mas ele não voltaria para casa e eu, tudo bem. Aí eu faço sobremesas, né? E as minhas provas terminaram muito tarde esse semestre, eu muito cansada, porque eu não tinha tirado férias no meio do ano e foi uma coisa em cima da outra, os meus pais na minha casa, enfim, muita correria. E eu estava muito cansada, então minhas coisas ficaram muito corridas. E ele me mandou mensagem que ele queria... voltando um pouquinho. Aí eu tinha um valor para receber, qual ele me ligou que ele queria que eu dividisse esse valor em 3 partes e ele ficaria com 2/3. Ele ficaria com um pouco mais de 2/3 e eu com menos de 1/3. Aí eu orei, eu falei, Deus do céu, esse dinheiro vai fazer uma diferença. E ali, aí o Senhor colocou no meu coração, faz. Eu fiz, eu mandei o dinheiro para ele. E eu conversando com a minha sogra Paula, mas você precisa pagar essas contas. Eu falei assim, o que adianta eu segurar o dinheiro? E ali Deus colocou uma paz assim enorme no meu coração para eu mandar o dinheiro para ele, porque o pagamento tinha entrado na minha conta. E aí ele me mandou mensagem que ele queria vir aqui e tal. Só que assim, nossos filhos são adultos, cada um trabalha, tem sua vida, cada um tem seus compromissos. Aí ele falou que queria vir até a véspera de Natal. Aí eu falei pra ele que não daria e tal. Ele falou assim, tá, então semana que vem eu vou. Eu falei, tá bom. Aí a gente conversou, ele perguntou, até então, uns 15 dias antes, ele tinha perguntado onde eu ia passar o Natal, e eu falei que eu passaria o Natal sozinha em casa. Porque eu mesmo trabalhando, eu não falava, não contava, assim, detalhes da minha vida pra ele. Ele sempre perguntava, faculdade, não sei o quê. Eu falava, tá bem, e assim eu ia vivendo a minha vida. Aí ele queria saber onde eu ia passar o Natal, se os meus pais viriam pra cá ou não, e como seria a situação. Aí eu falei pra ele, não, eu vou ficar em casa com as crianças. E assim foi. Aí, eu acho que uma semana antes do Natal, 10 dias, a minha cunhada me mandou mensagem me convidando para passar o Natal na casa dela, a qual eu falei assim, no primeiro momento, eu não estava confortável em ir. Primeiro que era a família dele, não queria impor a minha presença, apesar de assim que a minha sogra sempre esteve ao meu lado, sempre orou pela gente, a gente sempre fez campanha de oração junto. O deserto serviu assim para me unir à família dele de uma forma que só Deus para fazer. E eu fiquei meio receosa, mas eu falei assim, eu vou passar o Natal sozinha. E meus filhos, aí eu conversei com, eu falei para minha cara, eu falei assim, vou conversar com as crianças e te falo. Eu conversei com meus filhos falaram, mãe, a gente queria ir, né? Porque a única criança da história é o meu sobrinho. Aí ele ainda mandou um áudio convidando a gente para ir ver o Papai Noel com ele, tudo. E nós acabamos. Aí ele me mandou mensagem, eu falei, acho que na véspera um dia antes da véspera de Natal, que eu disse para ele que eu iria passar o Natal na casa da irmã dele. E que
o dia de Natal eu estaria em casa. Aí minha filha falou com ele e falou assim, rapaz, se você quiser vir almoçar, nós vamos passar a noite na casa da tia, mas no dia de Natal nós estamos em casa. E ele não respondeu. Ele falou assim, tudo bem. Aquela resposta bem genérica, e falou assim, semana que vem eu passo aí. E em relação a eu passar o Natal na casa da família dele, algumas pessoas falam assim, mas você estava querendo impor a sua presença, tudo. Eu nunca quis impor a minha presença. Eu fui com meu coração 100% limpo, porque eu estive com a minha sogra, minhas cunhadas e o meu sogro, no total de convivência nós temos 26 anos. Então, assim, eu estar ali, eu não estava impondo a minha presença, em momento algum. Porque alguma coisa falou no meu coração e eu falei assim, não, eu preciso passar com eles, porque eu não sei do dia de amanhã. Sabe quando dá aquela agonia? Eu falei, não, eu vou, porque se Deus recolher eles, ou se Deus me recolher, eu preciso. E eu fui, foi uma noite muito agradável. E passei a noite de Natal lá. Aí ele não me mandou mensagem, eu também não mandei para ele. Fiquei sabendo que na véspera de Natal meu tio tinha morrido e eu estava muito cansada, que eu tinha trabalhado muito, tinha feito, graças a Deus, muitas encomendas. E assim foi. Chegou a semana entre Natal e Ano Novo, ele não apareceu, ele me mandou mensagem, acho que na sexta-feira, perguntando. Aí eu disse a ele que ficaria em casa, e ele, tá tudo bem, não sei o que. Eu falei, tá tudo bem. E quando foi na sexta-feira ele me mandou mensagem, querendo saber como que ia ser o Natal, como seria o Ano Novo. E ali eu bem expliquei para ele que seria com as crianças, tal, que cada um ia passar com os seus namorados e que provavelmente só ficaria em casa eu e o Gabriel. E no final das contas eu acabei resolvendo ir pro sítio, passar o Réveillon com a família da minha mãe, que tem um sítio aqui perto, né? Que lá são pessoas que eu gosto de estar, são duas irmãs da minha mãe. E eu fui pra lá. E eu no caminho ele me mandando mensagem, perguntando e tal. Só que eu não falei ali naquele momento pra ele que eu tava indo pro sítio. E ele perguntou se estava tudo bem, eu falei que estava e tudo, e ele queria saber, só que eu perdi o sinal no meio do caminho. E nós já chegamos do sítio bem tarde, porque nós tínhamos nos programado sair de casa 4 horas da tarde. E era 9 horas da noite, nós estávamos na estrada, e qual não dá sinal. E nós chegamos lá, fomos arrumar as coisas ainda para ceia, tudo. E eu não respondi naquele momento, porque eu já estava num ponto assim, que eu, até no dia da discussão que nós tivemos aqui em casa, no último dia que a gente tinha se visto pessoalmente, eu tinha falado para ele, falei assim, engraçado você, né? Você não me quer, mas você também não me larga. E ali, naquele determinado momento, eu não respondi, porque eu estava cansada e tinha trabalhado o dia inteiro. Muito, muito trabalho. Eu tinha acabado de chegar no sítio, precisava organizar as coisas, me trocar. Enfim, aquilo pra mim já... Pra mim, ele só queria saber onde eu tava e realmente eu não ouvi que ele queria falar comigo. Quando foi no domingo de manhã, eu abri o telefone, ele me mandando mensagem que precisava falar comigo. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele. Falei, olha, eu estou no sítio, o sinal aqui é ruim, eu devo voltar pra casa na segunda ou na terça-feira, quando eu chegar em casa, a gente conversa. Ele não me liga, eu preciso falar com você. E a gente conversando e tal, e o sinal falhou, enfim, mas aí eu perguntei pra ele, tá tudo bem? Ele falou, não, mais ou menos, eu preciso conversar com você. E na mensagem ele me perguntou se ele poderia ir até o sítio falar comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí ele pediu, né, para que eu pedisse para minha tia.
E assim eu pedi e tal, e ele foi. Só que assim, eu não acreditava que ele ia. Isso já era, eu falei com ele me mandou mensagem, era 15 para o meio-dia. Estou saindo, estou indo encontrar você. Só que da casa, do local que ele estava até onde eu estava, era no máximo 1h30. E deu 2 horas, e deu 2h30. E a pessoa não aparecia. Deu uma, eu imaginei que até 1h30 ele estaria lá. E ele não apareceu. 2, nada, 2h30, nada. E aí a minha filha mais velha chegou antes que ele, né? Que ela tinha passado com o namorado e tinha ido passar o domingo com a gente lá no sítio. Aí a minha filha mais velha falou assim pra mim, né? Aí a mais nova falou pra ela assim, falou, o pai tá vindo aqui. Aí ela, oi? Ela falou, ei mãe, que boca, hein? Eu falei, por quê? Eu nem me recordava. Que quando nós estávamos discutindo quem ia pro sítio ou não, aí nós falamos que ia a mais velha com o namorado, a do meio com o namorado, e eu falei pra elas, eu falei assim, eu também vou com o meu namorado. Aí minha filha falou, e a gente brincando, eu falei, nossa, Vitória, nem eu lembrava que eu tinha falado isso. Mas até então eu não sabia o que ele queria. Enfim, ele chegou lá, eu deixei ele à vontade, cumprimentou todo mundo, ele conversou primeiro com as minhas filhas e tal. E ali, no dia 1º de janeiro de 2023, o Senhor entregou o meu milagre. Ele falou que queria casar novamente, me pediu perdão. E não era dureza de coração, mas assim, como eu já tinha várias aproximações, ele vinha e falava que ia ficar e ir embora e não sei o que, eu estava muito receosa mesmo, né? Aí ele falou pra mim, ele falou assim, você pode estar achando que é precipitado, mas não é. Ali ele falou que num dia antes, aí ele relatou, né? Que ele... Espera só um pouquinho, deixa eu lembrar exatamente como que foi. Que ele falou que no sábado foi como se as escamas... Ele falou assim, eu vi coisas que eu nunca enxerguei. Ele falou que no sábado, a hora que ele abriu o guarda-roupa dele, e ele abriu o guarda-roupa, a parte do guarda-roupa dela. Ele falou que ali foi como se caísse a ficha de tudo. Como se as escamas dos olhos dele caíssem. Foi bem... Ele me falou algumas coisas que ele falou que se ele pudesse, ele voltava de ré para evitar tudo isso que aconteceu. Eu até dá nó da garganta, mas assim, o Senhor é misericordioso, porque em outubro, quando ele esteve em casa, a minha filha falou assim, nossa mãe, parece que meu pai tá voltando à lucidez. Da mesma forma, Deus trabalha na nossa vida e serviu para trabalhar na vida de todos. A minha filha mais velha sempre foi muito unida com ele e se distanciou muito. E Deus usou uma pessoa para falar para ela. Essa pessoa é até uma mãe de santo, falou para ela assim, o seu pai está enfeitiçado. Isso não é amor, isso é feitiço.
Eu já, só que hoje a minha filha não vai na igreja, então isso serviu para que ela visse a diferença e entendesse de uma certa forma, né? E aceitasse, porque foram 3 anos e pouco separados e as pessoas, quando a gente ama muito, a gente tem medo de se machucar e ela nunca aceitou essa separação pelo que o pai dela era, né? No mês de junho, uma pessoa usada por Deus falou que não era para eu desistir de orar por ele e principalmente para não desistir de orar por mim. E que essa pessoa que estava com ele realmente fazia coisas, enfim. Mas a gente sabe que soberano é Deus, poderoso é Deus. E se Deus permitiu, é porque nós realmente estávamos muito afastados da vontade dele. E enfim, ele me falou algumas coisas e eu bem receosa, ele falou para mim, eu quero meu casamento de volta, e eu falei para ele, assim, mas você sabe o preço disso? Porque eu estava receosa mesmo dele estar simplesmente por ter havido uma discussão e ele tá emocionado, ser Réveillon, ele tá sozinho, e ele falou assim, não, ontem eu vi tudo, ontem parece que saiu tudo que estava tampando os meus olhos e os meus ouvidos, parece que tudo se encaixou, parece que... E ali ele falou se eu queria casar com ele de novo, porque eu o tempo todo ele perguntava, né, para os nossos filhos, para as pessoas, para o namorado das nossas filhas, se eu já estava com alguém, e ele sempre me perguntava, isso é namorado, e não sei o que, e eu não respondia, eu ria e não respondia. E eu falava para meu filho, assim, deixa ele achar que eu estou namorando, e, enfim. E isso foi no dia 1º, aí ele ficou lá no sítio com a gente e tal, a gente conversou muito, da hora que ele chegou, dessas 3 horas até umas 10h30, meia-noite. E foi conversado muita coisa, porque tinha um namorado novo da minha filha lá, muitos parentes, e enfim. Eu vou abrir aspas, para falar assim, como Deus nos justifica, né? O ano de 2021 para 2022, eu passei a virada de ano nesse mesmo sítio. Só que eu fui muito envergonhada lá. Houve uma discussão em que eu entrei para separar e a briga acabou vindo para o meu lado. E eu ouvi coisas assim absurdas. De uma prima, que eu era mal amada, que eu era... Os maiores absurdos que eu achei que eu ouvisse de qualquer pessoa, eu ouvi da minha prima. E eu não... E quando tudo aconteceu lá na casa da minha tia, no mesmo lugar que eu tinha sido envergonhada, que eu tinha sido chamada de chifruda, mal amada, ali Deus foi muito assim, quem te justifica sou eu. Então ali Deus já veio me falando que no lugar que você foi envergonhada, eu te darei dupla honra. E Deus ministrou aquilo no meu coração e eu conversei com a minha tia, que também é cristã, eu falei, tia, na hora de vir embora, eu falei, você já sabe o significado que tem isso aqui pra mim. Enfim, aí na segunda-feira nós viemos, ele, vamos embora e tal, e vai embora de manhã, vai embora à tarde, ele falou, não, vamos embora e vamos pra minha mãe. Só que até aí eu falei assim, ele vai lá pra mãe dele, ele deve ficar na mãe dele, né? Aí chegamos na casa da minha sogra, almoçamos, conversamos, tudo. E ele
Aí a minha filha mais velha foi pra lá encontrar com a gente, ela queria vir embora. E eu assim, meu Deus do céu, eu vou chamar esse homem pra vir pra casa ou deixar ele resolver e não sei o que, e eu quero. Eu falei assim, Vitória, vê lá com seu pai se ele vai pra casa ou se a gente vai de Uber, né? Nesse meio tempo ele desce e me chama e fala, meu bem, vamos pra nossa casa. Ali era Deus falando comigo mais uma vez. Nós viemos para casa, o meu filho mais novo não sabia ainda da situação, sabia que ele vinha para casa com a gente, mas não sabia nada. Ali ele me perguntou aonde ele podia dormir à noite, falei assim, onde você se sentia à vontade. E ele, Paulo, eu estou me sentindo deslocada. Eu falei assim, conversando e falando que as coisas não seriam automáticas, mas que voltariam para os eixos. E assim ele voltou. Em relação aos meus filhos, em relação a ele, que essa era uma grande preocupação minha. O Senhor já colocou tudo no lugar. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com eles em separado para saber se eles realmente estão sentindo isso. Mas aos meus olhos, é como se o pai nunca tivesse saído de casa. É realmente a mão de Deus. Meu esposo, ele me pede perdão algumas vezes no dia. Eu vejo assim a mão de Deus cuidando e zelando e respostas de oração. Aí no domingo ele já havia me pedido, né, para casar novamente, só que até então eu não falei nada, né, fiquei quieta. Aí a gente estava aqui em casa já durante a semana, ele falou assim, você vai casar de novo comigo? Eu falei, depende. Você quer se divorciar, a gente assina o divórcio e casa de novo. Ele falou, não, tá ótimo do jeito que tá, não vamos mexer em mais nada. E ele já... Gente, eu não sei nem o que falar. Eu sei que nem ele falou hoje pra mim, sabe? Ele falou, Paulo, eu tenho medo das coisas se perderem de novo, sabe? Aí eu falei pra ele, assim, cabe a nós a não deixar as coisas se perderem. Mas, assim, eu vejo a preocupação dele. Ele, é óbvio que ele ainda está conversando com a OM, porque tem muitas questões financeiras, questão de roupa, questão de muitas coisas, que ela não, é óbvio que ela ainda não aceitou, que acabou. Ela ainda não sabe que nós estamos juntos. Ele perguntou se eu queria que ele falasse para ela. Eu falei, não. Eu falei assim, eu quero paz. Eu falei assim, eu quero que for mais fácil, eu não quero bater de frente com ninguém, não quero impor nada para ninguém. E, enfim, ela ainda não sabe da situação, mas ele me perguntou o que eu achava. Nos momentos que ele conversa com ela, ele vem e me pede desculpa, porque é lógico que ele sabe que isso mexe comigo, mas assim, o Senhor é misericordioso. Eu não sei nem falar o que Deus fez na minha vida. Em todas as vezes que ele se aproximou, o Senhor falava para mim assim, tenha paciência. O Senhor falava que ia trazer de volta, mas o Senhor falava, tenha paciência. A primeira palavra que foi tirada dentro da minha casa foi o Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. São algumas palavras que o Senhor falou grandemente comigo. Isaías 43, 19
Foi um ano que eu ouvi essa palavra aonde eu ia. O Senhor falava, estou fazendo coisas novas, que Ele estava abrindo caminho no deserto, fazendo uma mesa, me servindo um banquete. E eu não me enxergava. Porque Deus traz as coisas, Deus fala conosco, traz as palavras. E a gente não consegue. A gente não entende, porque nós somos limitados. Nós enxergamos o hoje e não enxergamos o propósito de Deus. Porque realmente, hoje eu vejo que em todas as aproximações dele, eu nunca estive preparada. Hoje Deus me deu uma maturidade que eu não quero saber o que eles falam, eu não quero saber o que eles conversam. Eu vejo meu marido assim preocupado comigo, querendo me agradar, sabe? Realmente preocupado. Ele fala pra mim assim, você sabe o que eu quero, você sabe que eu quero a minha casa, a minha família. É completamente diferente do que já foi lá atrás. Ele já falou que quer ir na igreja. A gente hoje, mesmo pela manhã, antes dele sair, a gente conversou. Estava falando para ele o que hoje a igreja é na minha vida. E eu creio. Ele já falou que quer ir, mas eu creio que no tempo de Deus ele vai. Porque o Senhor, eu já tive, Deus me mostrou algumas vezes ele dentro da igreja do meu lado e eu creio, pela fé ele já está lá. Então, assim, eu só tenho a agradecer, louvar a Deus. Eu peço perdão porque o áudio ficou enorme, mas isso aconteceu no dia 1º. Eu tinha um testemunho hiper mega longo escrito, mas não tinha o final. Eu sei o quanto edifica um testemunho, principalmente cheio de detalhes, mas eu não queria contar detalhes vazios. Eu queria contar detalhes de experiências com Deus. Uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. O meu marido estava viajando e no tempo certo o Senhor traria ele de volta. Outra coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu tinha que ter paciência comigo, com as minhas dores. Porque o que nós vemos em canais de restauração, que nós queremos, é receita de bolo. Mas o tempo é de Deus. Eu tenho uma ferida para ser curada, você tem outra. E oração, jejum, não é um muito orar, não é um muito jejuar, mas é o que o seu coração está em Deus. Então, assim, nós sabemos que tem que haver o deixar ir, tem que haver busca, tem que haver oração, tem que haver jejum. Mas há um tempo no céu para cada, um tempo determinado, como está escrito em Eclesiastes. Às vezes a gente quer tudo para ontem e a gente não entende os propósitos de Deus, o tempo de Deus. Uma coisa que eu orava e eu falava para Deus que eu queria que meu marido voltasse e ele quisesse ter a família dele de volta. Que ele quisesse lutar para restaurar. Porque nós temos filhos adultos que têm opiniões, temos nossa parentela. Então, assim, e tudo ainda vai um processo, né? Essa semana ainda nós não estamos trabalhando, nós estamos em casa e foi até complicado de eu mandar o áudio, porque toda hora ele me quepeta e as meninas, manda as meninas do grupo, que tem um bolão no grupo, né? Quem é o restaurado da vez? E ali as meninas, para de namorar e manda. Mas assim, eu não queria mandar por mandar. Eu queria mandar algo que vai tocar na vida de alguém, que vai edificar a vida de alguém.
o que eu tenho a dizer que uma coisa que eu nunca acreditei que eu fosse falar do fundo do meu coração. Como eu sou grata a Deus por esse deserto. Como Deus transforma. E às vezes nós queremos um milagre. E eu estava pensando, meditando a respeito de que Jesus transforma a água em vinho. Porque tinha acabado o vinho na festa de casamento. O Senhor tinha o poder de colocar vinho dentro dos vasos? Sim, Deus tinha. Jesus tinha o poder. Mas o que ele teve que fazer? Teve que encher de água. Teve que ter a mão humana. Então, assim, permita-se um tempo, porque encher, Jesus podia estalar o dedo, pá, encheu de vinho ali, mas não, ele mandou o homem encher, e isso demanda um tempo. Então, pensa o que é de Deus, o tempo de Deus. Eu deitava todas as noites, eu falava, Senhor, me empresta o seu colo para eu deitar mais uma noite. E assim eu dormia todas as noites. Me perdoem o áudio longo, mas eu creio que muitos vão ficar muito felizes porque tem alguns detalhes. Se alguém quiser conversar, alguém quiser saber alguma coisa, pode deixar comentário. Agradecer a Sol. Deus te abençoe ricamente, que toda chuva de bênçãos esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Você é uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Uma mulher que tem uma visão que poucas pessoas que eu conheço têm. Dizer o que da Carlinha? Gente, quantas vezes essa mulher me emprestou os ouvidos. A Nanda, Nina, João Marcos, que sempre bota ali no grupo uma visão masculina sobre as coisas. E todos do grupo. Eu louvo a Deus, algumas pessoas já não fazem parte mais do Restaurar, da família Restaurar, porque realmente esse grupo é uma família. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um, das meninas de São Paulo. Eu não vou falar o nome, só vou citar o nome dos administradores, senão eu vou pecar com algumas. O que dizer a todos os canais de restauração. Presbítero Walter, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. E todos, porque assim, só quem passa por esse deserto sabe o valor do testemunho de vocês e o quanto edifica a vida de cada um de nós. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu Deus, porque Tu és fiel. A Tua infinita misericórdia está sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu só tenho a agradecer. Me perdoem pelo áudio. Toda honra, toda glória seja dada a Deus, porque em todo tempo o Senhor esteve comigo. O Senhor me amparou. Mesmo quando eu achava que Ele não estava ao meu lado, Ele estava me carregando no colo. Foram 3 anos e 4 meses de deserto. Mas o Senhor me surpreendeu no primeiro dia do ano. E eu não sei nem como expressar minha gratidão a Ele. Estou muito grata,
grata por tudo, grata pelo deserto que só Deus, tá? Amo vocês, Deus abençoe, não desistam da família de vocês, orem, vivam o processo, é descansar no Senhor mesmo, é difícil, né? Mas é isso, é descansar no Senhor, ter paciência consigo mesmo e aceitar o processo. Amo vocês, um beijo, fiquem com Deus e Deus abençoe a vida de cada um.